Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao texto acho que foi da outra sexta-feira, se eu não me engano, que eu comecei com a leitura do texto e pedi para que vocês fizessem as questões, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão voltar um pouquinho lá na página 32, tá? Daqui a pouquinho eu mostro o livro para vocês, ó, lá na página 32, tá? Vocês vão voltar um pouquinho e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, depois a gente vai pro livro, tá? Bom, eu lembro que eu falei com vocês sobre, nessa parte de observar a imagem, falei sobre a desigualdade social, né? Que naquela imagem nós temos lá um homem, digamos, todo poderoso e uma pessoa não falar que seja uma pessoa como nós, assim, né, da população, do povo, tentando subir, né? Então, ali a gente pode falar um pouquinho sobre a desigualdade social que vivemos aqui, infelizmente, vivemos uma desigualdade social muito grande, não é? Uns têm muito e outros têm muito pouco, né? Muito pouco fica meio redundante, né? Uns têm muito e outros têm pouco, tá? E aí nós fizemos a leitura do texto, não foi? Que era um texto teatral. Expliquei para vocês mesmo como que funciona, né? A leitura, eu fazendo a leitura é meio estranho, assim, né? Porque o legal seria nós fazermos essa leitura em sala e cada pessoa ser um personagem, né? Pegar 2, 3 pessoas e fazer o personagem dentro da sala de aula, como a gente fez o ano passado, quando a gente falou de dramatização, né? Foi bem legal aquele dia, né? Então, que vocês fizeram a dramatização. Eu lembro do Guilherme que fez uma mulher. Então, foi bem legal aquele dia. Então, seria mais ou menos daquela forma, tá? Seria uma dramatização ali, falando, né? Então, nós fizemos a leitura do texto, certinho? E depois, eu falei pra vocês que vocês deveriam tentar responder as questões, que depois eu vinha respondendo as questões com você. Então, hoje nós vamos fazer isso. Vamos fazer a correção das questões sobre o texto, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho sobre o que era o texto? Então, eles viviam numa cidade lá, né, as pessoas. Tinha... agora não lembro se era governador, mas, enfim, tinha uma pessoa que era... o que comandava tudo, né? E tinha o filho dele. Tinha os ministros. E esse rapaz aí, ele queria aprender a usar a flecha. Mas ele não tinha muita precisão nessa flecha, não é verdade? E aí ele ficava falando assim, por que pegar uma pessoa... Ele queria utilizar a flecha numa pessoa importante para treinar esse arco e flecha. Mas o pai dele falava assim, por que não pega uma pessoa do povo, né? Já que tem tantos, digamos assim, né? Aí ele falou assim, que não, porque ele precisava de alguém que elevasse a autoestima dele. Então teria que ser uma pessoa do mesmo patamar que o dele. Então, é mais ou menos essa é a história, né? E aí, o pai dele vira para ele e fala assim, então por que a gente não pega o ministro da Educação? Ou seja, se trouxermos todo o esquema da história, podemos dizer que seria o quê? Não dar valor nem ao povo, nem à educação. Então, naquela época do texto, já era dessa forma. Ou seja, nada mudou com relação ao povo e à educação. Coisa que deveria ser primordial para todo mundo, para todos, né? Então, pensar em educação e pensar no povo. Bom, pensando nesse resuminho aí que eu fiz da história, vamos lá à correção do texto? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora, como eu tinha dito, né, aqui está o texto, né? Então, vocês podem pegar o livro. Então, voltei um pouquinho na imagem, né, por cima, falei com vocês. Fizemos a leitura do texto. Algumas
um tempo, né? Que seria um vocabulário de algumas palavras que talvez a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade nessa leitura, né? Falamos sobre o gênero no texto teatral, né? As ações se desenrolam. Isso aqui, nessa parte do gênero textual, era bem importante vocês grifarem, tá? Mesmo que eu já tenha falado, retomando aí, então, texto teatral, né? No texto teatral, as ações são contadas por meio das falas dos personagens, sem necessariamente a participação de um narrador. Então, eu falei isso com vocês na outra aula, né? Então, essa parte é importante vocês deixarem aí grifadas, tá bom? Bom, aqui no infográfico, ele mostra o teatro. Vocês já conheceram o teatro? Vocês já foram em algum teatro? Eu fui em um teatro, mas não era um teatro com uma arquitetura tão diferente assim, digamos. Vamos usar essa palavra, né? Uma arquitetura tão diferente. Eu já fui em um teatro, mas foi um teatro mais simplesinho, tá? Eu vou falar mais simplesinho, né? E também existem aquelas aqui que as pessoas já foram em peças de teatro, mas não necessariamente em um teatro assim, tá? Vamos ver se eu consigo abrir. Então, ele vai trazer aí os detalhes que nós temos nesse teatro. Então, nesse detalhe, podemos ver a cúpula do Teatro Amazonas, composto por um mosaico de cerâmica esmaltada. A cor original, em verde, azul e amarelo, é uma analogia à bandeira brasileira. Então, esse teatro, porque no primeiro momento a gente não sabe de onde que é, né? Então, o teatro fica lá no Amazonas, tá? E ele vai trazer as características desse teatro, tá? Como ele é formado, né? O que simboliza determinadas cores e assim por diante. Bom, número 2. Na fachada do teatro está esculpida a chamada decoração de tímpano, na qual as figuras em relevo representam a ópera e a arquitetura. Olha que coisa mais bonita, gente, coisa mais interessante como é feito. Nossa, muito legal, né? Vamos ao número 3. Então, terceiro aqui. Nesta parte da imagem é possível verificar a arquitetura clássica do Teatro Amazonas, que marca o estilo da Belle Époque brasileira. Na construção foram utilizados materiais vindos da Europa. Então, teve um momento que a gente viveu aqui no Brasil que tinha muita influência europeia, né? Então, muitas coisas de arquitetura vinha da Europa. Então, as coisas que eram bonitas na Europa foi vindo para o Brasil junto com esses europeus que aqui estiveram. Então, por isso que fala assim, Belle Époque, né? Então, foi a época que tinha muitas coisas da Europa. Então, a arquitetura em si, né? Então, o principal seria essa parte da arquitetura, né? Que chama mais atenção aí. Bom, agora 4, né? Aqui neste detalhe podemos ter uma visão frontal do Teatro Amazonas, né? Inspirado nos teatros europeus e construído com muito requinte e sem economias, para atender a população nobres e burguesas da época. Então, como eu tinha dito, né? Tinha muita influência da Europa, né? Porque aqui não tinha, né? Digamos assim, esse requinte, nós não tínhamos... foi chegando, né, os barões e toda a parte nobre do Brasil foi chegando aos poucos, né? Então, quando ele fala ali com muito requinte, sem economias, é porque assim, gastou-se muito, né? E colocou as coisas, digamos, mais chiques da época, tá? Então, é até meio
meio rude você ir a um lugar desse, por exemplo, de calça jeans, mais simplesinho, né? Porque o lugar requer um requinte, né? Como o próprio texto ali nos fala, né? Tem que ir elegante para um teatro, né? Quem nunca foi num teatro assim, tão bonito como eu também nunca fui. Eu fui num teatro mais simplesinho, né? Aqui em São Paulo nós temos o Teatro Municipal, né? Que ele também tem uma arquitetura muito bonita e bem parecida com esse, tá? Não é parecido assim. Lembra, né? O estilo também, creio que seja europeu também, né? Bom, texto e contexto. Qual foi a primeira proibição real anunciada pelo arauto? Qual foi a primeira proibição que ele deu lá? Lembra que no texto ele falava que entrar no Museu Real comendo pipoca ou mascando chicletes de bola era como agora fosse uma proibição? Então, ele traz aí como uma proibição, certo? Bom, questão 2. Como o rei era caracterizado pelo arauto? Lá no texto, retomando, né? O rei era caracterizado por ser suavíssimo e humaníssimo, tá? Como se dá a construção da cena? Ou seja, há a presença de narrador para contar o que ocorre na cena? Como ele é um texto de teatro, né, para ser encenado, para ser dramatizado, né, nós não temos essa ação do narrador, tá? A ação dramática se dá com base no diálogo dos personagens. Então, é uma troca, né? Quando um fala, o outro responde. Então, não existe essa questão do narrador. Tudo bem? Bom. Quarta questão. Por que o rei considera arco e flecha um esporte violento? Bom, porque se pode matar muita gente quando não se tem pontaria. Então, lembra que eu falei assim, ele achava que o menino não podia matar ministros, tinha que matar pessoas do povo, é justamente por isso. Então, que ele diz que esse arco e flecha, para quem tem habilidade, ele pode acabar matando muita gente, tá bom? Questão 5. O que demonstra a fala de Heston assim que mata o ministro? Então, o que demonstra a fala de Heston assim que mata o ministro? Então, quando ele mata o ministro, ele trata com indiferença, com desprezo, com pouco caso, certo? Bom, 6ª. Existe um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação dando a entender exatamente o contrário, né? O que a gente pode chamar de ironia. Por que podemos afirmar que o modo como Arauto caracteriza o rei é irônico? Assinale. Então, ele fala que o rei era suavíssimo e humaníssimo. Guardem isso aí na cabeça de vocês. Porque adula o rei ao enaltecer suas características, pois de fato o rei era bom e amável. Porque ele o apresenta como suavíssimo e humaníssimo, mas as ações do rei mostram exatamente o contrário. Ou seja, porque não pode ser o próximo a morrer nas mãos do filho. Então, ele traz com o ironia esse suavíssimo e humaníssimo, porque na verdade ele não é humaníssimo, porque se ele fosse humaníssimo, as pessoas teriam melhores condições na cidade, né? Porque no texto ele vai falar como que era a vida dessas pessoas, né? Então, se ele fosse mesmo humano, como traz essa palavra, as pessoas não estariam tão mal nessa cidadezinha aí, tá? Então, a resposta certa aqui é a B, tá?
7ª. Quando afirmamos que um esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de todos os outros. Com que sentido Naval usou a palavra favorito no texto? Então, quando favorito nesse caso, que ele não era o melhor esporte para o filho, né? Então, ele queria ser, né? Ele queria ter um esporte de arco e flecha, mas ele não era bom naquilo, tá? Então, não era o esporte que ele tinha o melhor desempenho ou para qual tinha mais jeito. Então, a pergunta é, quando afirmamos que um esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de todos os outros. Com que sentido Navarro usou a palavra favorito no texto? Ele usou favorito dizendo que não era o esporte para o filho, não era o esporte que ele tinha o melhor desempenho, tá? Basicamente é isso. 8ª. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar de esporte demonstra que ele era um homem bom, preocupado com as vítimas do filho? Não, né? Ele não se importava com as pessoas, só estava preocupado em perder os seus primeiros ministros. Então, por isso que ele ainda fala assim, por que você não pega a pessoa do povo? Aí o filho fala, não vou pegar ninguém do povo, porque eu quero alguém que seja ilustre. Então, ele está fazendo pouco caso das pessoas que estão ali. 9ª. Heston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento? Ele não pensa muito assim, não. Pois para ele, o alvo são as frutas, as mortes são apenas acidentes de percurso. Então, ele não pensa nada disso, ele só quer acertar alguém ou alguma coisa. Tá? Qual é a resposta do rei para resolver o problema das mortes causadas pelo filho? Bom, propõe ao filho que use homens comuns ou do povo como alvos. Tá? Foi o que eu estou falando desde o que eu estou dizendo desde o começo aí, né? Que ele tá vendo o povo como são muitos, então tanto faz ter um ou outro, para ele é indiferente. Tá? Por que o filho não aceita? Agora nós já estamos lá na página 36, né? Bom, por que o filho não aceita? Ele alega que usar um homem simples não lhe dará nem responsabilidade, nem motivação para aprimorar suas flechas, ou seja, que ele não estaria no patamar dele, né? Ele não teria vontade de continuar, tá? Então, ele alega que usar um homem simples não lhe dará nem responsabilidade, nem motivação para aprimorar as suas flechadas. 12ª. O que podemos deduzir a respeito da proposta do rei ao sugerir que o filho use o ministro da Educação em seus treinamentos? Lembra que eu falei lá no comecinho? Que ele não estava nem aí. Então, que ele não valoriza o quê? Nem o povo, muito menos a educação, tá? Então, quando ele diz usar o ministro da Educação, porque ele não tá nem aí para a educação. 13ª. É possível saber pelo texto como vive o povo de Babaneirali? Explique. Sim, né? A gente pode notar aí no texto que as pessoas vivem mal, pois o rei afirma que há 30 anos o povo não possui nem garfo nem faca para comer. Então, voltando lá no outro assunto, como que uma pessoa dessa pode ser humaníssima, não é? Isso não é ser humano. Bom, a situação desta localidade fictícia, Babaneirali, apresenta alguma semelhança com lugares reais? Comente. Bom, sim, não é? Se assemelha a lugares governados por pessoas que não pensam no bem da população, né? Que só se utilizam do poder em benefício próprio. Então, ele pede para comentar, né? Apresenta semelhanças com lugares reais? Sim, apresenta, né? Existem lugares em que os governantes não estão ligando para a população nem para as necessidades delas, certo? Então, finalizamos aí mais uma etapa do texto, tá? E aí, o desenvolver e aplicar, vocês irão responder
lá na plataforma. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.